Sejam bem-vindos a todos e a todas. Eu me chamo Joel Moura e esse é mais um episódio do Rolê Acadêmico. Hoje estamos trazendo para vocês mais um artigo científico com o título de Formação de Professores, a Constituição de um Campo de Estudos, da pesquisadora Marli André. E como de costume, quem é Marli André? Vamos deixar aqui dizer quem foi Marli André. Marli André, ela foi graduada em Letras pela USP, graduada em Pedagogia pela Universidade de Santa Úrsula, concluiu um mestrado em Educação na PUC do Rio de Janeiro, é doutora em Psicologia em Educação pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e ela era professora titular e aposentada da Faculdade de Educação da USP também, e integrou o corpo docente do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação, Psicologia da Educação da Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo também. Então, ela assumiu a coordenação do mestrado profissional em Educação da PUC de São Paulo em 2017, a vice-coordenação, e desenvolvia estudos em pesquisas na área de formação de professores e de metodologias da pesquisa de educação. Infelizmente, a Marli André, ela nos deixou no começo desse ano, de 2021, em janeiro, 4 de janeiro, ela faleceu em decorrência de complicações de um câncer. Então, Marli André, ela deixa um legado bastante significativo para a formação de professores e da metodologia da educação. E hoje, para comentar esse texto, hoje, pela primeira vez, temos um convidado, Carlos Almeida de Sá. Carlos, por favor, se apresente, diga sua formação, diga quem você é e diga da onde você é. Olá, minha gente. Primeiramente, que bom estar participando desse rolê acadêmico com o meu amigo Joel, meu parceiro de pós-graduação. Enfim, para dizer que é um prazer estar aqui, a primeira vez que eu estou gravando um podcast na vida, espero que seja o primeiro de vários que vem, Mas quem sou eu? Meu nome é Carlos Almeida de Sá, como já pontuou. Sou pernambucano, sou do interior de Pernambuco, uma cidade pequena e aconchegante chamada Parnamirim, quente que só a molesta. Me desbloqueei aí nesse mestrado em Educação da UES, onde eu conheci o dono aí do rolê acadêmico, o Joel, e estou pesquisando sobre formação de professores. E quando o Joel me convidou para falar sobre esse texto, eu disse, então já é alguma coisa que eu estou pesquisando, já estou me sentindo mais à vontade, então nesse caso já para a gente começar nesse bom clima e também estar exercitando aquilo que eu estou pesquisando. No mais, eu me considero uma pessoa bem jovem espiritualmente, E também uma característica física, eu acho que é sempre bom a gente pontuar, sou um homem cis, branco, 1,75 m, tenho uma barba do tamanho da de Karl Marx, uso óculos, sou míope, meu nariz é um pouco avantajado. É isso, minha gente. Estou aqui com o Joel e a gente vai tentar aqui falar sobre esse texto da Marli André, que é uma grande pesquisadora. Infelizmente nos deixou, Só que ela está aí presente até hoje na literatura. Isso, ela deixa um legado bastante significativo para a gente dar continuidade nesse trabalho de pesquisa e na pós-graduação e na educação de base também, Então, o texto, adentrando um pouco sobre o texto, Formação de Professores, a Constituição de um Campo de Estudo, o texto ele tem o objetivo de analisar a constituição do campo de formação de professores, Então, a Marli André, ela toma como base 5 critérios propostos por Garcia da sua produção de 1999, Carlos Marcelo Garcia, outro pesquisador, se não me engano, da Espanha. Então, ele traz como esses 5 critérios
né, que ela avalia a partir de Garcia são a existência do objeto próprio, né, o objeto próprio de pesquisa da formação de professores, uma metodologia específica, uma comunidade de cientistas que define um código de comunicação próprio, integração dos participantes no desenvolvimento da pesquisa e reconhecimento da formação de professores como elemento fundamental na qualidade da ação educativa, por parte dos administradores políticos e pesquisadores, né? Então, assim, ela começa já essa apresentação do texto falando da falta de espaço, né? Vou dizer assim, de um espaço específico na produção científica sobre a formação docente, né? Então, que ela por essa falta de espaço, a formação docente ela acabou sendo analisada principalmente na didática, né? Então, ela teve a formação docente não ocupava um espaço, um campo de estudo próprio, né? Então, ela veio que ficou sendo analisada pela didática. Então, ela faz essa divisão do texto nessas 5 categorias, né? E o primeiro é a formação docente, né? Qual é o seu objeto, né, Carlos? Qual é o objeto de estudo da formação docente, né? O que a gente pode trazer sobre desse texto, principalmente para a nossa carreira, para a nossa vida acadêmica e para a formação de professores, dos professores que estão em formação e que estão ouvindo a gente também, né? Nessa formação permanente que é a aprendizagem da docência. Bem, Joel, excelentes comentários, mas é sempre bom pontuar inicialmente que esse artigo ele é um artigo bem curto, então ele é bem introdutório. Se, por exemplo, você ouvinte que está aí querendo pesquisar sobre formação de professores, quisesse pegar uma bela de uma introdução sobre o campo, esse texto da Marli André é perfeito para você. Você vai começar a entender o que se trata, o que não se trata da formação de professores, metodologias. É sempre bom, mestrando, e somos pesquisadores iniciantes, né? A gente ainda está se apropriando muito de conceitos, de literatura, de metodologias, enfim. Então, esse texto da Marli André serve também como um apoio de elucidar algumas dúvidas que a gente tem. Como já eu pontuei bem, né, o campo da formação de professores é um campo amplo, o termo formação é muito amplo e vem sendo discutido já desde o século passado, principalmente nessas pesquisas de caráter científico, né? A gente tem um boom na educação e nessas pesquisas sobre formação de professores que é na década de 1990, digamos que é a década assim que vem como um marco para legitimar o campo da formação de professores como realmente uma área da pesquisa e separada da área didática, porque são campos distintos. Sim. Porque quando a gente fala em formação de professores, no geral, né, a gente está colocando aí um campo muito amplo e que é subdividido em várias áreas, como formação inicial, formação continuada, formação contínua, que tem uma perspectiva de diferença dentro disso, e um conceito novo chamado desenvolvimento profissional docente, que é um conceito já trazido pelo Marcelo Garcia, pelo Antônio Nova, pelo Ibernon, são autores que se destacam nesse processo. Mas, enfim... E esse termo, desenvolvimento profissional docente, né, a Marli André ela traz como uma forma de substituição da formação inicial e continuada, do termo, né? Porque ela diz que Nova, né, no nosso artigo passado, Ibernon e Marcelo, começam a conceituar esse termo do desenvolvimento profissional docente como uma forma de substituir, né, esse termo da formação inicial e continuada, principalmente no que diz respeito a essa temática, porque a formação ela é contínua, né? Está em constante transformação, então não é simplesmente a formação inicial, chegou ali, o sujeito começa a ser professor, né? E a sua formação contínua, como acontece isso? Então o termo desenvolvimento profissional docente vem para agregar e juntar esses dois termos em forma de substituir um pouco deles.
Exato, João, porque quando a gente se depara ao pesquisar sobre formação de professores, a gente vai ver aí várias trilhas. E tanto é que a Marli André coloca, né, que esse conceito de desenvolvimento profissional docente dentro do campo da formação inicial da formação de professores, melhor dizendo, porque a gente vai entender aqui nesse podcast a formação de professores como um campo. A gente tem que delimitar primeiro isso, um campo de estudo. Sim. E o objeto pode ser vários objetos de estudo. O que é um objeto de estudo? Vamos supor que é aquilo que vai se desdobrar sua pesquisa. Por exemplo, se meu objeto de estudo, entre aspas, um objeto, for o professor em si, tem toda essa lógica, né? Também não tratar o sujeito enquanto objeto, mas a gente vai entender aqui enquanto sua formação. Então, já vai ter abordagens distintas. Então, o campo de formação de professores é amplo. E quando a gente coloca o desenvolvimento profissional docente, a gente também está falando de uma expectativa muito ampla. Então, tanto é que a Marli André coloca uma preocupação se esse conceito de desenvolvimento profissional docente ele não vai se diluir assim em vários outros pontos. Então, é sempre quando a gente fala de desenvolvimento profissional docente, formação de professores, a gente está trabalhando com uma coisa bem ampla, que por isso que nas pesquisas acadêmicas, nas pesquisas que a gente faz, a gente tem que delimitar de que tipo de formação e de desenvolvimento a gente está falando. Por exemplo, se o Joel está falando de desenvolvimento profissional docente dentro da escola, já vai ser uma abordagem. Se eu já vou estar falando de desenvolvimento profissional docente na formação inicial de professores, já vai ser outra abordagem. Então, tem todos esses pontos. Quando a gente fala de formação de professores, a gente tem que delimitar muito bem a que formação a gente está se especificando. E quando a gente também está falando desse desenvolvimento profissional docente, que agrega formação inicial e continuada, a gente também tem que especificar. Então, o primeiro ponto a se colocar é isso. E aí, de onde se desborca tudo isso? A gente pode ter uma formação de professores, pesquisas, melhor dizendo, sobre formação de professores, visando compreender como é que se constitui uma identidade profissional docente, como é que você se torna um professor, como na formação inicial você vai constituindo traços dessa personalidade docente. Então, são vários caminhos a seguir. E tudo isso diz respeito ao grande campo da formação de professores. Sim. Bem, já a gente pode começar falando sobre essa forma como a Marli André coloca o campo da formação, separado da didática, né? Isso. E falar também sobre um pouco de como isso vai entrando dentro dessas pesquisas acadêmicas. Porque assim, minha gente, quando a gente fala de formação de professores, a gente tem que primeiro ter consciência de que formação de professores é também um campo ideológico. Não é só vamos supor, alguma coisa que se coloca para se formar profissionais, num sentido bem grosso modo. Mas a gente tem que entender quais as intenções que são colocadas sobre essa formação. Por exemplo, se eu estou aqui no Brasil com vários cursos de formação inicial de professores, tem uma legislação que ampara, certo? Tem um currículo a que ela se ampara. Então, antes de tudo, a formação de professores tem um teor ideológico, que tem alguém ali, ou órgão, instituição, pessoas que mexem as cordinhas, trabalhando sobre ela. E quando a gente parte aí no decorrer desse período aí fértil da década de 90, a gente vai vendo vários organismos internacionais, a gente vai vendo governos se desborcando sobre quem vai tomar conta da formação de professores. Porque a gente está em um contexto capitalista, neoliberal, onde a formação de professores vai ser muitas vezes utilizada como aspectos para suprir necessidades econômicas, já que se tem aquela lógica na década de 90 que a educação vai formar o futuro da nação. Então, para isso, a gente precisa de ter pessoas bem preparadas, que nesse caso seriam aqueles que a gente acredita como alunos, né? E para que isso aconteça, a gente tem os cursos de formação
de professores, pegando uma ideia específica de que professor formar. É o professor que vai ensinar a como ingressar no mercado de trabalho, o professor que vai ensinar como esse aluno vai ter que se portar em uma empresa e tal. Então, tem toda essa ideia aí por trás, que a gente tem que ver sempre uma perspectiva macro. Quando a gente fala de formação de professores nesse aspecto, tem que ver quem é que está atrás desse grande nicho. E é nessa ideia de que qual professor formar, que entra a questão da identidade profissional docente, né? Que a Marli André, ela traz a identidade profissional docente como um elemento inseparável do desenvolvimento profissional docente, né? A constituição da identidade, ela acaba que devendo ser um componente dessa proposta curricular, né? Essa proposta curricular que vai dar origem a esses cursos. Então, a identidade, ela não pode se separar do desenvolvimento profissional, estando presente nessa proposta do currículo, né, desse curso, das atividades desenvolvidas, e que vai fazer esse desenvolvimento profissional docente se ampliar, né? Vai ampliar esse repertório do desenvolvimento profissional docente, porque a nossa identidade, ela faz parte do nosso curso. A gente tem a construção da nossa identidade pessoal no início da nossa vida, mas a identidade profissional também tem esse reflexo da nossa vida, esse reflexo do nosso currículo e esse reflexo do que a sociedade ou dos responsáveis por formar esse currículo do nosso curso trazem para a gente, né? Exato, Joel, porque olha só, é engraçado, né, que quando você pega por essa perspectiva tecnicista de produto, de uma pedagogia da fábrica, a década de 90 ali, já com preceitos ainda vindos da década de 70 e 80, sempre colocava o foco muito sobre, por exemplo, as pesquisas em educação, né, sobre formação de professores. Pesquisas que eram voltadas sobre questionar ou reivindicar cursos de licenciatura, mais voltados para a escola normal, para a própria pedagogia. E quando você tem aí, nos anos 2000, já por uma perspectiva mais democrática, a gente vai tendo um alicerce mais bem construído, aí a gente já tem essas pesquisas voltadas, como o João está falando aí, sobre identidade docente, sobre a profissionalização docente, porque, em suma, gente, se tem um salto aí sobre a perspectiva de estudo. Enquanto na década de 90, 70, 80, as pesquisas eram mais de caráter técnico, de reprodução, aí agora, nessa virada de século, a gente já tem um sujeito. Eu falei que era objeto, entre aspas, agora ele se torna sujeito. Sujeito que, lembra quando é o professor? Então, esse professor sujeito tem voz, esse sujeito, professor, não é só mais um receptáculo de teorias, disso, daquilo, a ser colocado para os alunos, enfim. Nos anos 2000, nessa virada de século, né, aí a gente tem essas pesquisas sobre formação docente mais voltadas para um caráter mais pessoal. Mas a gente não confunda esse pessoal, como a própria Marli André coloca no texto, como se fosse alguma coisa mais direcionada sem um rigor científico. Esse eu pessoal que ela fala é um sujeito também profissional, que tem uma identidade tanto profissional quanto pessoal. Porque antigamente se pensava que professores, antigamente que eu falo geralmente ali no século XX, né? O professor é aquela pessoa, é só um receptáculo cheio de informações a ser passada para o aluno. Não interessava o que ele fazia de sua vida, não interessava como ele chegava na escola, como era a sua vida emocional dentro de casa, se estava passando necessidade ou isso e aquilo. O que era importante era passe o conteúdo. Mas já aí nessa virada, né, os pesquisadores e as pesquisadoras, né, começaram a ver realmente como essa vida pessoal do professor, ou sua vida social, contexto histórico, político, estava interferindo dentro da sua profissão. Então, por isso que tem essa nova modalidade de pesquisa. Não nova, vamos supor, mas se dá um caráter mais, vamos supor, mais científico a ela, que é a chamada história de vida,
os registros autobiográficos, né, para as pesquisas sobre formação. Então, a gente percebe, como eu bem disse no começo, como reiterado por Joel, né, que falar em formação de professores tem também essa ideia de ver. Não é a palavra, Joel, não é nem tendência que eu quero falar, mas é mais uma ideia de, como eu posso dizer, de ressignificação. Ressignificar sempre esses novos caminhos que a ciência vai pegando, porque numa perspectiva mais democrática, a gente agora trata o professor não mais só como aquela figura, enfim, meramente de passar conteúdo. Vem-se agora essa ideia de um professor realmente que tem sentimento, que é um sujeito, que é uma pessoa. Mas é engraçado como essa primeira vista pode até parecer que se tem uma melhora, né? Logicamente tem a melhora, mas ainda tem muita coisa a evoluir, porque essa ideia de um professor voltado a uma perspectiva técnica, uma perspectiva mais burocrática, enrijecida, durou muito tempo. E nas estruturas de longa duração, isso ainda permanece até hoje na sociedade, né? A gente tem um professor que tem uma identidade social. O que é ser professor no Brasil? Sujeito mal preparado, pouco salário, enfim, coisas que a gente já está começando a querer desconstruir. Criou-se uma identidade fixa para o professor, né? Isso. E essas discussões elas só foram possíveis porque foi delimitado um campo de estudos referente ao professor, né? Em referente ao seu desenvolvimento profissional docente. Mas passando então para as metodologias dos estudos, né? Como essas metodologias, a Marli André ela traz e amplia, discute essas metodologias que foi possível trazer todas essas discussões, foi possível perceber a formação do professor para além da formação inicial e para além da formação continuada, né? Então, como é que acontece? Quais são as metodologias utilizadas, né? Então, assim, considerando a questão do tempo e da qualidade, ou seja, desse desenvolvimento do professor, houve algo efetivo nos grupos de pesquisa. Então a gente surge, a Marli André traz os grupos de pesquisa que acabam possibilitando esse trabalho em conjunto, né? Então o campo de estudo dos professores ampliaram, estudou sobre os professores e para com os professores, deu essa ampliada e essa significação maior do que é para além da didática a partir dos anos 2000. Isso também leva em consideração os trabalhos em conjunto, né? A construção de referenciais teóricos, né? Os grupos de estudos construídos e assim possibilitando um resultado, possibilitando essa visibilidade maior, né? Essas novas formas de coleta de dados, né? Quais são essas técnicas? O que a gente vê, antes de falar sobre essas técnicas, né? Porque a gente também tem que notar que acontece também uma grande difusão das universidades, né, pelo país. E assim como vai surgindo essa difusão de universidades e tal, vai também surgindo os grupos dentro dessas universidades, grupos de estudo, de pesquisa, como a gente vê aí, hoje já se torna até comum em nosso cotidiano, mas isso a gente tem que destacar que é uma coisa recente, não é uma coisa, vamos supor, que sempre existiu, porque às vezes tem a gente acaba se pegando nessa perspectiva anacrônica, né, de pensar que esses grupos já existiam antes. Não, e são coisas praticamente novas. Veio ganhar força nos últimos 20 anos, né? Veio ganhar força. Exato. É isso. Não é que não existiam, eles existiam, só que não eram tão abrangentes, né? Aí esses grupos de pesquisas, grupos de estudos vieram se destacando com metodologias para ver esse professor enquanto pessoa agora, né, enquanto sujeito que tem alguma coisa a dizer sobre sua formação, né? Aí eles vieram com metodologias que a Marli André coloca como, por exemplo, a metodologia da história de vida, que em suma é para ver, perceber e aprender aspectos da vida pessoal do indivíduo, de sua trajetória de vida e perceber como a partir desse andar da vida, aspectos políticos, sociais, econômicos e profissionais nos atravessam. Como eles atravessam a gente e o que eles trazem para compor nossa identidade.
Então, isso é, assim, de uma inovação para a época, não que fosse a inovação do século, porque a gente tem que entender que nos países europeus, por exemplo, isso já estava se construindo aos poucos. Isso quem fala até é o Antônio Nova, no livro O Método Autobiográfico. Sim. Não sei se existe um subtítulo, mas tem, mais ou menos isso. Que mostra que nos países da Europa, já os países europeus, melhor dizendo, né, já tinha essa perspectiva, começava a se trabalhar com essa história da metodologia da história de vida. Mas aqui no Brasil é uma tendência ainda recente. Quando a gente faz pesquisas sobre metodologias dentro da formação de professores, a gente ainda tem uma rigidez. Mas a Marli André traz não só a perspectiva da história de vida, como também a abordagem etnográfica, né, Joel? Tem isso. Do tipo etnográfica. As de tipo etnográfica, tem outras que são microetnografias também. E é importante frisar que ela faz uma crítica muito pontual que, muitas vezes, essas metodologias vão se pegando, vão se trabalhando dentro dos textos, só que muitas vezes não se tem aprofundamentos tão seguros sobre essas metodologias que acabam que nos textos acadêmicos que a gente tem acesso, essas metodologias elas acabam sendo mal utilizadas, se assim a gente pode dizer, né? E ela faz essa crítica que em alguns textos que ela utiliza, porque só para situar você ouvinte, né? A Marli André, quando faz esse texto sobre a formação de professores no contexto brasileiro, ela vai ali do período de 2004, se eu não me engano, até 2007, fuçando realmente as dissertações e teses que vão existindo dentro do contexto universitário, vai vendo, são 2.000 e tantas dissertações, enfim. E ela vai analisando quais são essas metodologias que são utilizadas. E aí ela vê essas contradições. Por exemplo, é impossível, vamos supor, a gente dizer que a gente está fazendo uma pesquisa documental sem não usar documentos, entende? É isso que ela nota, algumas coisas. Como assim? Essa pesquisa está dizendo que é uma pesquisa de tipo documental se não está utilizando determinados documentos ou qualificando enquanto uma pesquisa documental, entende? Então, grosso modo, eu estou dizendo isso, mas é mais ou menos esses exemplos que ela traz. Então, você vê essa perspectiva ampla de querer dar esse boom sobre as metodologias, as novas metodologias de se trabalhar com essa perspectiva do método autobiográfico, metodologia da história oral, metodologia de tipo narrativa, entende? São todas essas etnográficas, só que muitas vezes não tem essas abrangências e essas seguridades metodológicas que a gente tira. Enfim, Joel, outra coisa que eu queria pontuar sobre esse aspecto, né? Quando a gente tem esse boom sobre temáticas, sobre formação inicial de professores, formação continuada de professores, formação de professores em si, não é um campo fácil, não é um campo simples, e é um campo que se exige muita dedicação. Outro ponto que eu acho muito importante a gente frisar é quando a Marli André fala sobre os prazos que são colocados dentro dos programas de pós-graduação para desenvolver essas pesquisas. Aí o que é que acontece? Muitas vezes essas metodologias acabam se fragilizando. Vamos supor, eu quero fazer uma pesquisa para ver como está o desenvolvimento profissional de professores em uma determinada universidade, e para isso eu vou querer trabalhar com 30 professores. Haja fôlego para você fazer, vamos supor, uma etnografia, né? Um estudo etnográfico, melhor dizendo, ou um estudo de história de vida dessa ruma de professores. Não é impossível, é possível. A questão falta tempo.
tempo. E Então, não é nem você, faltar tempo, né? O tempo que é delimitado, né? E esse pronto, tempo, ele não exato. é delimitado não pela universidade ou não pelo programa. O programa ou a universidade, ela acabam seguindo algo maior que é a CAPES, né? Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoas do Ensino, do Ensino Superior. Então, Exato. a CAPES, ela é, como uma palavra que o Carlos costuma usar, ela é irredutível, né? A CAPES, É, ela é, ela é ela é irredutível no que diz respeito ao tempo, né? Como, por exemplo, a gente trazendo agora para a pandemia. A gente está num período pandêmico em que as pesquisas para nós da área da educação se tornam um pouco mais complicadas porque a gente precisa ir a campo, a gente precisa ir para a universidade, a gente precisa ir para a escola, a gente precisa adentrar nos espaços educacionais, o que não é possível, né? Porque os espaços educacionais hoje estão sendo através pelos meios de comunicação online, pela internet, pelos computadores. E isso acaba que limitando certos tipos de pesquisa. Não, essa não é todo tipo de pesquisa, mas a gente pode adaptar. A gente adapta, mas a gente também não consegue resultados tão eficazes como seria estar a campo, observar, conversar e falar diretamente com os sujeitos. Então, mesmo nesse período, a CAPES ainda se torna irredutível no que diz respeito ao tempo. A gente está no mestrado que tem apenas 24 meses de duração e o que a CAPES dá de prazo a mais é 3 a 6 meses. E é tipo assim, você sendo ameaçado de ser desligado do programa se você não cumprir esse prazo, né? exato. Então, é algo meio que complicado e complicado além de complicado, né? Então, trazendo isso um pouco, que esse texto da Marli André é de 2010. Então, de 2010 para cá, já são 10 anos, né? E o que mudou? Nada, só fez foi piorar. Mesmo numa situação atual como a que a gente está hoje, né? Não tem essa, vamos dizer assim, flexibilidade na pesquisa ou nos prazos da pesquisa. Sim, e Joel, foi até interessante você colocar isso, né? Fazer essa ponderação sobre 10 anos, né? Se passaram. E uma coisa que a Marli André coloca no texto dela, existe muita pesquisa sobre formação de professor. E isso a gente sabe que tem. Aí você pode se perguntar, caro ouvinte, será que não já tem pesquisa demais sobre formação de professores? Gente, não tem. Gente, o campo da formação de professores é um campo ainda jovem dentro do contexto brasileiro. Para pensar. Para pensar, caro ouvinte. Há quanto tempo a medicina, enquanto uma ciência de pesquisa, blá, 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 etc. e tal, vem se desenvolvendo? Desde o período medieval. E até hoje a gente ainda trata de assuntos como aí está a pandemia para dar essa prova, né? Imagina só as pesquisas sobre formação de professores advindas agora de um século XX, vivido pelo meu pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, uma coisa que é a geração Z, que é essa geração depois de 95, como é meu caso, viveu, que começou a se constituir ali. Enfim, é um campo ainda jovem, ainda tem muita coisa para se pesquisar, tem muitas lacunas a se desenvolver. Por exemplo, a Marli André coloca que antigamente, quando se colocava, antigamente que eu falo lá na década de 90, né? Quando tinha muita pesquisa sobre a formação que se era feita na licenciatura, a necessidade de constituir um corpo bem estruturado para os cursos de licenciatura, enfim, foi se falando muito nisso. Já em 2000, quando veio esse boom com a identidade docente, com a profissionalização docente, acaba que as pesquisas sobre formação inicial de professores começou a, vamos supor, serem menos requeridas pelos pesquisadores. Então, gente, muita coisa mudou na formação inicial de professores, como, por exemplo, o PIP, de residência pedagógica, sobre como esses desmantelos que está tendo pelo atual desgoverno, né? Então, tem muita coisa ainda a se apreender. Imagina só essa fragilidade do período da pandemia. Como isso está sendo vivenciado hoje? Como isso pode interferir no nosso amanhã, no agora? Entende? Então, sempre está surgindo dúvidas. Sempre está surgindo novos problemas, novas questões a se debater. Então, nunca esse campo vai se tornar um campo saturado. Pelo contrário, esse campo ainda é um campo
muito fragmentado. A gente vê hoje nas pesquisas acadêmicas, né, que a gente fala, tanto você que está na graduação, você que está no mestrado, você que está no doutorado, as pesquisas ainda focam em, por exemplo, 5 sujeitos em um determinado local, porque quando a gente fala de uma pesquisa, a gente também está falando de uma pesquisa de caráter local, né? Então, tem ali pequenos fragmentos sobre formação de professores que é feito, por exemplo, lá em Fortaleza, no Cariri, em Minas Gerais, não sei o quê. Enfim, em suma, a gente não tem ainda, vamos supor, um campo construído de uma forma bem delineada. A gente tem peças, a gente está colocando ali um tijolo por tijolo, está colocando o reboco, está colocando as telhas, enfim. Trazendo essa Entendeu meu raciocínio, entendeu? Isso. Que a gente ainda está construindo um campo de pesquisa sólido e amplo. E esse campo de pesquisa, ele não vai ter um fim, né? Porque a educação, ela muda constantemente. Então, todo dia é algo novo, né? A cada década, a cada ano, é algo novo construído, é algo novo desenvolvido na educação. Então, a educação, esse campo de estudo da educação nunca vai ser demais, porque a educação, ela não para, né? A educação, ela não é estática, né? Então, a educação está em constante mudança e as pesquisas, quanto mais você vai pesquisando, você não vai chegar a um fim. A pesquisa em educação, ela não vai ter um fim, porque ela a vida não tem um fim, né? Enquanto existirem pessoas, enquanto existir a educação, a pesquisa não vai ter seu fim. A gente vai continuar levando e pesquisando e nunca vai terminar de construir essa casa que é a pesquisa no âmbito educacional. Sim, Joel. E quando você me fez a pergunta, né, sobre o campo da formação de professores e voltando aí sobre as metodologias, é importante a gente só especificar, se não ficou bem claro, e para quem está chegando agora, gente, quando a gente fala em metodologia, a gente está falando de passos para se construir uma pesquisa. Não existe pesquisa científica sem metodologia. Não existe pesquisa científica sem metodologia. O método, gente, é o caminho que a gente percorre para chegar a determinado lugar. Então, dentro desse campo amplo que é a formação de professores, né, as metodologias e as técnicas, as técnicas que são utilizadas nessa apreensão dos desejos, sentimentos, questionamentos dos professores sobre a própria formação inicial e continuada, é bom a gente destacar que as técnicas, né, que se sobressaem são os questionários, são as entrevistas, lembrando que essas entrevistas podem ser de diversos tipos, como entrevistas estruturadas, que são as entrevistas mais pontuadas, com perguntas e respostas, as pesquisas semi-estruturadas, que peça semi-estruturada é uma entrevista, melhor dizendo. Entrevista semi-estruturada é uma bem mais fluida, quase como se fosse uma conversa, só que com aspectos de rigidez que tem que se ter, enfim. E a gente romper com aquela velha ideia que os questionários só dão aportes quantitativos, porque os questionários dão também aportes qualitativos, não só quantitativos. Então, gente, quando a gente fala em formação de professores, existem tantos contrapontos, contratempos, encontros, diversas abordagens metodológicas dá para se utilizar, que é um caminho vasto, é um campo vasto, como a gente sempre pontuou aqui desde o início dessa nossa conversa, Joel. E, né, pra gente já... Mais alguma coisa, querido? Mas pra gente dar esse encerramento, né, o último tópico que a Marli André, o que faz os avanços e as lacunas, né? O que falta ainda a gente conquistar, o que nos falta conquistar no que diz respeito à formação de professores, né? O que foi que a gente já fez, tudo até agora foi o que a gente já comentou, mas o que ainda a gente precisa conquistar, né? O que a gente ainda precisa fazer para chegar lá? Joel, isso ela coloca como um aspecto a ser discutido. Isso.
Porque é o seguinte, não vamos romantizar que os professores são os únicos responsáveis pela sua formação ou por sua profissão. Quando a gente, eu pontuei bem no início que quando a gente fala de formação de professores, a gente tem que pegar também os aspectos ideológicos dominantes que incidem sobre ela, certo? Então, muita coisa que está em contradição nesse nosso Brasil aí, não só se restringe aos departamentos ou dentro das universidades. Lembrem que, por exemplo, dentro dessas universidades existem coisas externas a elas, como a própria legislação, como leis, projetos e projetos que vêm, que incidem sobre isso. Então, uma das primeiras evoluções que ela coloca sobre isso é a própria noção do contexto em que a gente vive, como isso incide, como isso se coloca e como isso pega justamente no campo das pesquisas, porque ela coloca isso. Lacunas existem, sempre vão existir. Existe muito a se evoluir. Por exemplo, quando a gente fala sobre a vida dos professores, que é um tipo de método que se coloca, né? A gente vai se concentrar só em ouvir esses professores? Não, a gente vai se concentrar especificamente em ver que aspectos dessa fala, dessa história de vida que esses professores colocam, como eles refletem o contexto formativo, como eles conversam com o contexto social, e dali a gente vai vendo traços de coisas que não estão dando certo dentro de nossa estrutura curricular, dentro das universidades, ou a forma como são vivenciados os trabalhos dentro das escolas. Existem ainda muitos contratempos ainda a se ver, a se questionar o tempo todo, e sempre vai haver isso, assim, digamos, porque a ciência tem dessas coisas, né, de sempre estar se reinventando, sempre estar se refazendo. Então, para concluir assim, minha fala sobre essas lacunas, que a Marli André coloca que são várias lacunas, assim a gente pegando, né, o contexto geral que ela coloca, que acaba sendo um texto muito introdutório, ela vai colocando alguns aspectos para fazer a gente refletir. E um desses é justamente sobre os cursos, né, de pós-graduação, os trabalhos que são realizados dentro desses campos de pesquisa, né, oportunizado pela graduação, pela pós-graduação, e ela faz destaque também aos incontáveis grupos de debate que estão sempre debatendo essa necessidade de se abordar a formação de professores. Ela destaca como a ANPED, por exemplo, e outros grupos de pesquisas aí pelo Brasil que estão fazendo e valendo e acontecendo e criticando aí essa nossa formação. Enfim, Joel. Isso, né? Não sei Então, se já está se tornando uma coisa cansativa. não, a gente estamos encerrando, né? Já porque a gente transformou um texto de 8 páginas em 1 hora de conversa. Então a gente, para para vocês verem, né? Algo tipo assim, Carlos, vamos fazer vamos debater o texto em 15 minutos, né? Em 15 minutos se transformou em 1 hora, né? E 8 páginas se transformaram em 1 hora, porque é um debate, por mais que o texto seja curto, né? É algo que, se você parar para pensar, é algo que vai mais além de 8 páginas, é algo que entra na nossa vida, faz parte da nossa experiência, né? Então, concluindo, né, a Marli André, ela traz essa questão das lacunas e dos avanços e o que falta conquistar, tudo isso, né, que o Carlos trouxe, né, como também e nisso tudo tem sido fundamental a participação da comunidade científica, a nossa participação, né, das associações, né, dos grupos de trabalhos, reuniões e órgãos públicos, né, que como o Carlos falou, não depende exclusivamente dos professores, é algo que se faz e é constituído através da comunidade científica, desses grupos, dos órgãos públicos e de diversos profissionais da área da educação, né? Então, era Exato. isso, né, gente, né? Carlos, alguma coisa ainda para a gente finalizar, para a gente encerrar? Não, só aquela velha história, vacina sim,
Vacina, por favor, pelo amor de Deus. Vacinar, tu não se vacinou, né, gente? Eu tô vacinadíssimo, né? Primeira dose como professor, né? E vamos se vacinar, né? Vamos se vacinar. Gente, foi um prazer, Joel. Muito obrigado. Eu sei que é muita coisa para se falar, muita coisa também para se processar e também essa ideia de não deixar o nosso momento tão extenso. Pontua-se também que somos ainda pesquisadores iniciantes, então desconsiderem alguma fala mal colocada, mas é isso, gente. É isso. Errando que se aprende, consertando nossos erros, enfim. Gente, muito obrigado por essa oportunidade e quem quiser aí que eu participe mais vezes, manda mensagem aí pro Joel no Instagram. Ei, traz aquele menino de novo, não sei o quê. Pode comentar, vai estar disponível no YouTube, disponível no Spotify, disponível em diversas outras plataformas. Então deixa o comentário, salva, né? Salva o vídeo, compartilha, posta no Instagram e marca a gente, né? E obrigado por participarem, obrigado por ouvirem até aqui, né? Muito obrigado a todos e até a próxima, né? Então o link do texto está aqui no hiperlink, né? Na descrição do episódio. Então é só clicar que você vai ter acesso direto ao texto para fazer essa leitura curtinha, introdutória, mas que com essa discussão vai dar uma ajuda perfeitamente para você que está em formação inicial ou está em sua formação contínua, né? E está aqui ouvindo a gente, né? Muito obrigado a todos e a todas. Beijão e até a próxima. Obrigado, Carlos. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Beijos científicos. Beijinhos científicos. Se liga no que eu vou falar. Gravar um podcast não é tão difícil quanto parece. Deixa eu explicar. Pela Anchor é a maneira mais fácil de gravar. É grátis. No aplicativo existem diversas ferramentas para gravar e editar seu podcast, seja pelo computador ou pelo celular. E a Anchor irá distribuir seu podcast pelo Spotify, pelo Google Podcast e entre diversos outros. E dá para você ganhar dinheiro sem precisar de audiência mínima. Tudo o que você precisa em um só lugar. Baixe o aplicativo gratuito Anchor ou vá para anchor.fm para começar.